De um morcego gigante a uma python de 250 quilos, aqui estão os maiores animais do mundo. Você sabe como é um tubarão-baleia, o maior peixe do mundo? Se você nunca viu um em sua vida, esses pescadores paquistaneses também não tinham visto. Eles estavam no porto de Karachi e estavam prestes a começar um novo dia de trabalho, quando se depararam com este tubarão-baleia flutuando no porto. É claro que as redes tiveram que ser puxadas para fora da água e os pescadores tiveram que trazer 5 guindastes para levantar o enorme animal. Finalmente, eles foram capazes de puxar o peixe gigante para fora ao custo de muito esforço, é claro, pois puxar um peixe de 12 metros pesando mais de 6 toneladas não é uma tarefa fácil. Os pescadores puderam retomar seu trabalho normalmente, porém tenho certeza de que as imagens daquele tubarão-baleia nunca vão deixar suas memórias. Um belo dia você está navegando na internet como de costume e se depara com essa imagem. Você analisa cuidadosamente a imagem dessa criatura, que para você parece mais um demônio. Você imediatamente pensa que é uma foto falsa e decide fechar a foto e continuar com suas coisas. Mas espera, essa imagem não é falsa, ela é real. Sua súbita curiosidade o impulsiona a querer mais. Após algumas pesquisas, você descobre o nome dessa criatura. É de fato uma raposa voadora gigante de coroa dourada, uma das maiores espécies de morcego do mundo. Seu nome vem de sua cabeça vermelha, o que a faz parecer uma raposa. Este morcego, que vive apenas nas Filipinas, tem até 50 centímetros de comprimento e pode pesar cerca de 1,2 quilos. Por outro lado, tem uma envergadura de asas de 1,5 m, o que lhe dá aquele olhar aterrorizante quando voa. Todas essas informações são interessantes, mas essas fotos devem ter feito seus cabelos ficarem de pé, não é verdade? Agora só falta você começar a procurar outros morcegos gigantes na internet. E há pouco tempo atrás você não estava tão interessado assim em morcegos, mas agora, de repente, você está fascinado por esses mamíferos voadores. Você conhece o Big Jake? Ele é o maior cavalo do mundo. Aqui está. Muitas pessoas já ouviram falar desse cavalo de tração belga que aos 9 anos de idade bateu o recorde do cavalo mais alto do mundo. Algumas pessoas não hesitaram em ir até a fazenda de seu proprietário para vê-lo. E lá eles ficaram atônitos, porque bem, o Big Jake tinha 2,10 metros no garrote e pesava 1.180 quilos. Eles observavam como esse cavalo gigante trotava pela fazenda ou puxava as carroças de seu dono. Os mais aventureiros podiam até mesmo dar uma volta nas costas dele. É claro que isso os assustou um pouco no início, porque montar um cavalo tão grande quanto o Big Jake requer muita coragem. No entanto, logo perceberam que este cavalo castrado era dócil e fácil de montar. Depois disso, eles deixaram a fazenda felizes por terem tido uma experiência tão boa, mas especialmente felizes por terem conhecido o Big Jake. Os cangurus são animais conhecidos por sua agilidade, a qual eles demonstram saltando. Mas Roger, um canguru vermelho, não era como seus companheiros. Roger viveu em um santuário de canguru em Alice Springs, Austrália. Ele gostava de andar em grupo com seus companheiros cangurus, de se sentar ao redor e comer grama fresca à vontade. Mas esse animal cresceu a passos largos, tornando-se cada vez mais musculoso e pesado, a ponto de atingir 2,07 metros de altura e 90 quilos de peso. Segundo especialistas, este tamanho incomum e esta musculatura desenvolvida poderia ser devido a uma hipertrofia muscular de origem genética. Forte e bem construído, esse canguru fisiculturista passou o seu tempo no santuário, cercado por seus companheiros. Mas o que ele mais amava era esmagar baldes de metal e lutar com seus amigos. Às vezes ele se feria, mas ele rapidamente se esquecia disso. E graças ao seu tamanho impressionante, Roger se tornou uma estrela na internet. E mesmo depois da sua morte, suas fotos e vídeos continuaram a fascinar muitas pessoas. O mundo dos porcos também tem seus gigantes, mas o maior porco da história é provavelmente o Big Bill, um porco que viveu na década de 1930. Big Bill era um porco originário da Polônia que vivia em uma fazenda dos Estados Unidos. Igual aos outros porcos, ele adorava se bagunçar na lama e gostava de milho, batata doce e sorgo doce. Porém, ele chamou a atenção por conta do seu enorme tamanho. O Big Bill tinha 2,74 metros de altura e pesava 1.157 quilos. Ele era notavelmente maior do que qualquer espécie, incluindo os grandes porcos selvagens.
Como seu impressionante tamanho e peso continuavam a crescer, Big Bill começou a atrair muitas pessoas que queriam ver o porco gigante que ele era. Ele era tão conhecido que foi exibido em escolas e faculdades e ganhou um lugar na feira de Chicago. Infelizmente, no caminho para Chicago, Big Bill quebrou uma perna e teve que ser abatido. Mas apesar de morto, ele foi empalhado por seus proprietários e continuou a ser exibido. Este porco não era apenas o maior porco de todos os tempos, mas sua história o tornou um dos animais mais famosos. E agora o maior galo do mundo. Este galo da raça Brahma, uma raça gigante de aves, estava em seu galinheiro em uma fazenda na Albânia, quando ele decidiu ir para o ar. Foi um pouco difícil para ele, dado seu enorme tamanho, pois este galo supostamente pesa 8 quilos. No vídeo podemos ver que ele multiplica suas tentativas de sair, mas com um pouco de esforço ele consegue sair. Então, aqui está ele, andando em suas duas pernas gigantes, abrindo bem as asas e mostrando orgulhosamente a sua bela plumagem e seus peitorais. Mas essa caminhada não parece ser fácil para esse galo de passo pesado, porque ele tem dificuldade para se mover e até mesmo de se curvar, provavelmente para comer algum grão. Porém, no fim das contas, ele voltou com toda a calma do mundo para sua caminhada majestosa em frente da câmera do fazendeiro que filmava ele. Graças a esse vídeo que se tornou viral, esse galo gigante se tornou uma estrela da internet, impressionando os internautas e até assustando alguns deles. Imagine que você está diante de seu computador pesquisando sobre roedores, procurando só espécies raras. Mas aí você se depara com essa palavra que você nunca viu antes, Crisetomes. Intrigado por ela, você digita em seu navegador para fazer uma pesquisa. Muitos artigos e imagens aparecem na internet, permitindo que você finalmente descubra como é esse animal. Você clica em uma das imagens e se arrepende na hora, e volta para a página anterior. Mas é compreensível. O Crisetomes gambianus, ou o rato gigante africano, é um rato muito grande que pode medir quase 1 metro de comprimento da cabeça à cauda e pesar uma média de 1,5 kg. Mas, apesar de tudo, dá um alívio saber que esse roedor gigante da África não é só um rato de esgoto ou um animal invasor. Na verdade, ele também pode ser treinado para detectar minas terrestres em alguns países africanos, e também para detectar tuberculose, graças ao seu olfato desenvolvido. Agora que o susto passou, você pode reabrir a foto que te assustou no início, mas graças ao que você acabou de aprender sobre esse grande roedor, seu tamanho impressionante agora é menos assustador. Agora chegamos ao eland comum, o maior antílope da África. Esta espécie bovina próxima da vaca pode crescer até 3,8 metros de comprimento e 1,8 metros de altura. Quanto ao peso, ele pode variar entre 300 e 940 quilos, sendo o macho mais pesado e maior do que a fêmea. Este animal, que vive em um rebanho, muitas vezes se desloca em busca de alimento e água. Porém, seu único problema é a sua lentidão, que se deve ao seu enorme tamanho. Isso torna ele o antílope mais lento do mundo. Porém, isso não o impede de percorrer longas distâncias para encontrar os alimentos e a água que precisa. Isso às vezes o leva a encontrar predadores como leões e hienas ao longo do caminho. Felizmente, seu tamanho gigantesco e seus impressionantes chifres em espiral que usa para se defender, às vezes lhe permitem proteger a si mesmo e a seus jovens dos predadores. Com isso, o eland se torna ainda mais intimidador depois desse duelo. Você já viu um macaco gordo? Se não, aqui está. Esse macaco muito grande vive na Tailândia. Ele costumava depender dos muitos turistas que vinham a Bangkok para alimentá-lo e se empanturrava de lanches e refrigerantes. Foi aí que seu peso começou a aumentar drasticamente, mas o macaco parecia não se importar. O macaco nem ligava, quanto mais prestava atenção nele mesmo. Ele continuou aceitando de bom grado esses presentes, muito para o seu deleite, até ficar obeso e triplicar seu peso normal. Olha para a barriga dele para entender. Além disso, seu excesso de gordura havia se transformado em um tumor e ele tinha risco de desenvolver diabetes e doenças cardíacas. Felizmente, os veterinários tomaram conta dele a tempo. Alertados por seu peso, o colocaram em uma dieta forçada. Agora, chega de alimentos gordurosos, só frutas, vegetais e proteínas magras. Graças aos cuidados que recebeu, ele conseguiu perder algum peso e se recuperar antes de ser solto na natureza.
Porém, sua obesidade terá feito dele um exemplo para outros macacos, mas especialmente para os turistas que gostavam de alimentar ele com alimentos gordurosos. E terminamos com as mais impressionantes imagens dessa cobra que foi descoberta há alguns anos na Malásia. Esses trabalhadores estavam em um canteiro de obras na ilha de Penang, quando perceberam uma coisa enorme nos pés de uma árvore. Eles foram lá para dar uma olhada mais de perto. Então eles descobriram que essa coisa era de fato uma cobra, uma enorme python reticulada do tipo que você não vê com tanta frequência. Na verdade, o réptil tinha 7,5 metros de comprimento e pesava 250 quilos, tornando-a uma das cobras mais longas já capturada na Malásia e provavelmente a maior cobra do mundo. Agora, a cobra não seria deixada lá. Determinados a salvá-la, os trabalhadores alertaram as autoridades ambientais e conseguiram capturá-la, com a ajuda dos serviços de emergência. Porém, essa operação não foi fácil para eles, pois levaram um pouco mais de 30 minutos para pegar o enorme réptil. Tudo o que eles tinham que fazer era carregá-la, uma tarefa final realizada por 8 trabalhadores que colocaram a cobra em um escritório com água e comida. Uau, esses trabalhadores tiveram uma experiência única, mas triste porque a pobre cobra morreu algum tempo depois, após ter colocado um ovo. No entanto, eles conseguiram manter uma memória inesquecível que um dia vão contar aos seus netos. Você acabou de descobrir alguns grandes animais que realmente existem. O que você acha deles? Você conhece algum outro animal gigante que não esteja nessa lista? Deixe suas respostas nos comentários e, como sempre, não se esqueça de nos dar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. No vídeo de hoje trouxemos uma homenagem a uma série muito famosa, que nesse ano de 2021 trouxe um especial. Isso mesmo, estamos falando da icônica série de TV Friends.